idosa foi baleada ao dar de frente com um criminoso na avenida, perto ali do Morro da Chacrinha, na Praça Seca. Jackson Silva tá com esses detalhes. Como assim dá de cara uma idosa e ele atira? Ô Jackson, boa tarde. É isso, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Essa vítima entrou por engano no Morro da Chacrinha. Traficantes fortemente armados atiraram contra a vítima. Ela foi baleada e depois socorrida em um hospital da região. Daqui a pouco tem também operação à procura desses bandidos. E mais, investigações também, que a polícia investiga quem foi que atirou contra o carro desta idosa. Eu volto com vocês, Isabelle Benito. Reportagem de Jackson Silva, rodou. Está cada vez mais difícil sobreviver na Praça Seca, zona oeste do Rio. Este senhor quase perdeu a esposa e foi vítima da violência na região. Ela sempre corta caminho do Valqueire para Barra, corta pela Chacrinha, mas aí quando ela viu uns garotos na rua com uma arma, não mandaram parar nem nada, ela seguiu, de repente ela viu um tiro, escutou uns tiros e um tiro bateu da parte traseira e ela botou a mão na cabeça e viu que estava sangrando. Elisa Vieira Vaz, de 77 anos, seguia pela estrada da Chácara, que dá acesso à favela da Chacrinha, e foi surpreendida por criminosos fortemente armados. A vítima dirigia este carro e não sabia que precisava ligar o pisca-alerta e também abaixar o vidro do veículo. Nesse momento, um dos traficantes atirou. Ela foi atingida na cabeça. Depois, o bandido pediu desculpas e ordenou que ela fosse trazida aqui para a rua Cândido Benício, uma das principais do bairro, para ser socorrida. Os garotos já chegaram numa moto e disseram: tia, não queria lhe atender, porque a senhora não parou, não sei o que. Ela não achou que ninguém mandou parar e pediram a um caminhoneiro para socorrer ela. Elisa Vieira foi levada para a UPA de Campinho, que fica a poucos metros do local. Segundo o marido, ela deve ter alta ainda nesta quinta-feira. Graças a Deus está tudo correndo bem, porque a bala não chegou a destruir a cabeça dela, né? Cortou, mas pelo que consta, na tomografia não atingiu nada grave. Por causa da violência na região, moradores fizeram 2 manifestações. A disputa pelo poder na Praça Seca já virou rotina. Polícia pra tudo quanto é lado, tiro, bomba. O confronto acontece todos os dias e moradores continuam sendo vítimas dessa guerra. E nós vamos agora com o Jackson Silva, que tem mais informações pra gente. Ô Jackson, você falou que ela entrou por engano, mas o marido disse que não. O marido disse que ela já estava acostumada a fazer esse trajeto, do qual nem é dentro da comunidade. O que teria acontecido? Ela não piscou o alerta porque ela não entra na comunidade? E eu imagino para uma senhora de 77 anos, algumas coisas, apesar dela ser independente, estar ali no carro e tudo mais, mas pelo que eu entendi, os bandidos avançaram uma localidade do qual os motoristas não estavam acostumados com a presença deles. E não que ela teria errado o caminho. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Vamos retificar essa informação, tá? A primeira informação é de que ela teria entrado por engano. Após falar com o esposo dela, descobrimos que ela já tinha o hábito de andar por esse itinerário ali, né, por esse trajeto. Só que, só confirmando uma outra informação, ela já foi assaltada 3 vezes na região. E mesmo assim ela passou ali pela rua, porque faz parte, né? As pessoas que moram aqui, elas pegam um trajeto mais curto. Agora, só lembrando, né? Os traficantes que dominam essas áreas, eles colocam regras. Então, uma das regras é você ligar o farol, piscar, o pisca-alerta, né? Piscolar, para saber que é morador. E, infelizmente, ela não fez isso. Então, tá aqui o carro dela provando exatamente o ataque desses bandidos. Ela passou ali por uma das principais estradas da região,
Os traficantes abordaram, segundo informações da Polícia Civil, ela não teria parado. Por isso, um dos bandidos atirou contra o carro. Você vê aqui, ó, a marca do tiro na parte traseira, tá? Agora mostra ali, Pedro Mota, os pneus também. Olha só, Isabelle, os bandidos também atiraram nos 2 pneus, no da frente e também no de trás. Você vê que foi feita a perícia no local, o carro está com várias marcas, né, da perícia. E aí vai ter uma outra perícia para saber, Isabelle, se a bala foi de fuzil ou de pistola. Olha só, essa é a violência de quem vive na Praça Seca. Infelizmente, mesmo sabendo da violência na região, ela tentou pegar um trajeto, né, mais curto e se deparou com traficantes fortemente armados. Isabelle Benito. Ô, Jackson, só para eu entender também uma outra coisa, que apesar da gente estar falando de uma senhora de 77 anos, com esse monte de tiro que a gente está vendo aí, e ter tomado tiro na cabeça, pelo que eu entendi que o marido dela falou, ela está consciente, ela passa bem? Isabelle, é o seguinte, os bandidos atiraram contra ela, depois se aproximaram, um dos traficantes chegou a pedir desculpas, né? Ô, desculpa, tia, tem que ligar o farol, né? Coisas de bandido. Ainda assim me surpreendeu pedir desculpas à vítima, né? Depois eles ordenaram que os bandidos, comparsas, né, desse traficante, levassem a vítima até essa estrada aqui, ó, a Cândido Benício. Chegando aqui, eles se depararam com o motorista de uma van que encontrou com policiais militares aqui mesmo na rua, e a vítima foi trazida aqui para a delegacia. Ela não prestou depoimento porque estava sangrando demais, então os policiais a levaram, né, para uma unidade de saúde que fica perto daqui. Depois, os policiais militares chegaram e contaram, né, o que de fato aconteceu. Agora, me surpreende muito, Isabelle, olha só como ficou o carro da vítima, tá? Graças a Deus, ela está bem, mas olha só, atiraram contra o carro dela, pelo menos várias vezes, porque tem um tiro aqui na traseira e o pneu também. Então você imagina só, ela sobreviveu, por sorte, Isabelle Benito. Marcelo Carregosa, tá vendo a imagem do pneu? A imagem do pneu, eu fico pensando, uma senhora de 77 anos, quase 80 anos, dirigindo um carro fechado, numa localidade em que já sofreu vários assaltos, mas é a vida dela, ela passa a vida toda passando por ali. É óbvio que você meio que se desarma ou cria uma casca diante de locais mesmo que perigosos, no qual você convive. Agora, essa marca no pneu, isso tudo, me leva a pensar o quê? Bem atitude de bonde, de vagabundo, que não viu o pisca-alerta, que acha que é dono do negócio, começou a atirar no pneu e já começou a atirar no carro todo. Mas isso é o resultado da gente permitir ou normalizar, ou gente, inclusive, passar pano para a possibilidade da gente ter organizações criminosas dominando território dentro do Rio de Janeiro. E não só territórios onde estavam acostumados. Vamos voltar à mensagem que o marido mesmo falou. Ela estava acostumada há muito tempo a passar por essa rua, do qual ela cortava o caminho, que não era o Morro da Chacrinha, era um acesso a uma rua fora da comunidade. O que me leva a crer que, além disso, eles avançaram sua barreira territorial, entendeu? É a leitura que eu consigo fazer. Se eu domino o território, a relação é medieval. Eu vou aumentar meu território sempre que eu puder. Enquanto eu estiver tranquilo, eu vou estar aumentando, tentando expandir meu território. Nem que seja metro por metro, eu vou estar expandindo. E aí a gente vê a gravidade disso. Aí nesse tipo de situação, nunca vem aquelas pessoas que vão reclamar da polícia, né? Mas uma coisa que é muito importante o pessoal de casa entender, muitas das soluções que a gente trabalha em segurança pública, elas na verdade são hipóteses que a gente bota na prática para saber se elas vão dar certo. Não necessariamente elas vão dar certo. Então aquela solução mágica não existe. E muito do que a gente usa como referência o que já foi feito em todos os lugares que passaram por isso, e não pode esquecer que todos os países do mundo, todas as realidades, em algum momento recente, que eu digo, de 150 anos para cá, teve uma situação de criminoso, grupos criminosos ou pessoas dominando territórios. O que eles fizeram para mudar essa realidade? E aí não tem como. É presença massiva policial. Inclusive, o que a gente entende como segurança pública, o que a gente entende como polícia hoje em dia no mundo, vai surgir justamente para espantar e tirar esse território que estava na mão de
grupos criminosos no mundo inteiro. Então a polícia vai surgir em 1830 e um dos objetivos principais da polícia vai ser tirar esses criminosos desses territórios. Através do quê? Da ocupação maciça de forças policiais. Então, quando a gente diz que esses locais precisam ser ocupados, a polícia tem que estar presente nesse local, porque todas as referências que a gente tem é essa. Então a gente sabe que assim, funcionou em praticamente todos os locais. Então a gente tem que ter a Polícia Militar, principalmente, que tem essa função, estando nessa localidade o tempo todo ali evitando. E aí é que a gente tem um problema sério, porque a gente fala assim, a polícia entrou na comunidade. Quando a gente diz que a polícia entrou na comunidade, a gente leva a duas conclusões perigosíssimas. A polícia nunca esteve dentro da comunidade, ou a polícia uma vez entrou e saiu. Ou seja, a polícia não tem que entrar na comunidade. A comunidade ou na área dominada pelo crime organizado, aquilo é Brasil. Esse tipo de fala que a gente já fala já mostra o nível de normalização e de dinâmica que a gente já aceitou a gente perder pedaços do nosso território, admitir que população, cidadão brasileiro, fique sob uma lei que não é a lei que todo o resto que não vive naquela situação é obrigado a cumprir. Ou seja, ele vive numa lei que vai ter que, se não acender o farol, se não acender o pisca-alerta, vai ser executado. Se não pagar a extorsão do criminoso, vai ser executado. Então, assim, a gente admite e normaliza. E, assim, eu não vou falar que tem gente que defende, mas tem gente que não vê a gravidade desse tipo de situação. E, infelizmente, assim, aí é como isso vai ser elaborado. Mas, pelo menos, na minha opinião e no que eu acho, não tem como a gente passar por esse processo e reduzir essa realidade, melhorar essa realidade sem a presença massiva da polícia nessas localidades. Ô Jackson, já se tem alguma investigação? O que a polícia tem? Isabelle Benito, eu falei com a delegada agora, até há pouco. Ela falou que não vai falar no momento porque está investigando de fato quem atirou e também será feita uma nova perícia no próprio veículo, tá? Para descobrir que tipo de calibre atingiu o veículo. Nesse momento acontece uma operação no Morro da Chacrinha. Policiais militares estão lá em cima. Agora há pouco houve confronto, mas não há informações sobre presos e feridos também. Ou seja, os policiais estão lá dentro à procura desses bandidos e também, Isabelle Benito, para combater o tráfico de drogas, que infelizmente, você tinha dito isso, é a pura verdade. Os bandidos começaram a expandir o território até mesmo as vias principais aqui da região, aliás, em todo o Rio de Janeiro. Isabelle Benito. Valeu, obrigada, Jackson. Qualquer informação, você volta ao vivo aí com a gente. Essa é a imagem ao vivo do carro onde estava a senhora de 77 anos que escapou milagrosamente da covardia de bandidos que avançam sobre o terreno, principalmente naquela região da Praça Seca.